eles são capazes de fazer. Então, nesse mini documentário, iremos destrinchar sobre esse conceito, sobre como podemos agir quando o assunto é hacks e dar uma esclarecida referente a esse tema, pois há uma grande confusão quanto ao conceito de hacker e sobre o que eles realmente são. Então, é sobre isso. Hacker. Hackers são pessoas com conhecimento profundo de informática e computação que trabalham desenvolvendo e modificando softwares e hardwares de computadores, e não necessariamente para cometer um crime como muitos pensam. Qualquer pessoa que tenha conhecimento profundo em alguma área específica da computação, descobrindo utilidades além das previstas nas especificações originais, pode ser chamado de hacker. O senso comum tende a se enganar bastante quanto a esse termo, relacionando com cracker, mas assim, qual seria a diferença entre eles? Pois muitas vezes esses sensos comuns podem acarretar em diversas coisas como estereótipos, então vale ressaltar qual seria a diferença entre elas. Hacker ou cracker? Primeiramente, o termo hacker em si surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos. Começou com o uso da expressão hack para designar uma solução inovadora para qualquer problema. Essa expressão surgiu em si nos Estados Unidos, não só a expressão em si, mas também a ideia. Se tornou um fenômeno global, sendo encontrado em diferentes partes do mundo. Uma confusão que se tem em grande parte do senso comum é que esse termo remete a algo negativo, pessoas que usam seu conhecimento para cometerem crimes e atos ilegais. Porém, é a formação em alguma área ligada à informática, já que a maioria desses cursos possui matérias relacionadas à segurança da informação, ou seja, é justamente o oposto. Na verdade, a expressão correta para se designar essa forma ilegal de invasões, normalmente com o objetivo de benefício próprio ou então prejudicar determinada empresa ou pessoa, e também podem ser encontradas por uma outra pessoa para cometerem isso, não é algo impossível de acontecer. Também podem querer apenas testar a vulnerabilidade de algum servidor ou sistema, mas de forma assim ilegal, né? Alguns de seus feitos mais comuns, além das invasões, é claro, são modificações de programas, com as quais eles usam para se ter um programa pago, mas que passa a não ser mais pago por conta de suas modificações. Jogar vírus em redes é outro exemplo, clonar dados, roubar senha, esses inclusive afetando muitas pessoas leigas e, enfim. Então, nessa introdução, nós ressaltamos a diferença de ambos. Quacker seriam os hackers do mal ou maliciosos. E os hackers em si seriam apenas as pessoas que usam os conhecimentos por boa intenção, assim, digamos assim, os do bem. A expressão cracker surgiu bem depois da expressão hacker e teve origem em 1995. Provavelmente por isso que o senso comum acaba confundindo com os hackers como um todo, por causa da data, né? Mas então, qual seria a origem de todo esse conceito? O primeiro caso. Em meados do século XX, foi a primeira vez em que uma pessoa tornou o sistema de transmissão de informações vulneráveis. Ocorreu na Inglaterra em 1903, quando o engenheiro, inventor e mago inglês John Neville Maskelyne conseguiu interceptar a comunicação do telégrafo sem fios patenteada por Guillermo Marconi em 1900. Isso demonstra um caso de hacker, pois nesse primeiro caso registrado historicamente, ele tinha como objetivo puramente científico, apenas o interesse pelas ondas eletromagnéticas. Então a origem dos hacks teve desde aquela época apenas o desejo pelo conhecimento, e os crackers que surgiriam bem depois, apenas pegando a ideia original e a distorcendo para conseguir benefício próprio. Marconi ganhou muita notoriedade já que sua invenção permitia se comunicar por código Morse, entre dois pontos sem utilizar cabos, e uma das características que o inventor destacava era a impossibilidade de interceptar a mensagem, um erro de principiante. Assim, chegamos a 1903, ano em que Marconi organizou uma demonstração na Instituição Real de Londres, onde o físico John Ambrose Fleming receberia uma mensagem que Marconi enviaria a 500 km de distância. O problema foi que a primeira palavra que Fleming recebeu foi ratos, seguida de insultos ao telégrafo sem fios e a seu criador. Após uma surpresa inicial, conclui-se que alguém havia interceptado o sinal e causado uma fraqueza no sistema. Além das motivações e sem saber, John Neville Maskelyne se tornou o primeiro hacker da história. Detectou uma vulnerabilidade ao reportar essa brecha, independente da forma, permitiu que os inventores do sistema tomassem as medidas necessárias para proteger a informação que transmitem. E ainda que alguns possam dizer que já na época dos romanos havia descriptografado sistemas utilizados para comunicação, não queríamos deixar de compartilhar com vocês essa história sobre o primeiro ou um dos primeiros hackers do mundo. Porém, esse é um tipo de hacker com o qual nós não estamos tão acostumados assim. Então, onde foi que surgiu esse conceito na internet atual, na internet que nós utilizamos no dia a dia, né? Os primeiros casos na internet. No Massachusetts Institute of Technology, MIT, onde a palavra teria surgido, os primeiros hacks eram trotes, brincadeiras.
Em um deles, estudantes do instituto colocaram uma réplica de um carro de patrulha do campus no topo do prédio principal. Ao longo do tempo, o termo ficou associado a programadores de computadores, que começavam a ganhar espaço no MIT e em outras partes do mundo. Para esses pioneiros, um hack era uma façanha de programação. Esses feitos eram muito admirados por combinar conhecimento específico e instinto criativo. Os estudantes do MIT também começaram a moldar as características do atual mundo dos hackers. Naquela época, como hoje, os atos tendem a ser relacionados principalmente por homens jovens e adolescentes. A razão disso foi explicada em um livro sobre os primeiros grupos de hackers, escrito pela ficção científica Bruce Sterling. Segundo ele, homens jovens se sentem frequentemente capazes e impotentes. O conhecimento aprofundado de um assunto técnico dá a eles poder, mesmo que sobre máquinas. A profunda atração exercida por essa sensação de ser parte de uma elite de poder tecnológico não pode ser subestimada, escreveu. Esta primeira geração de hackers era formada por garotos que mexiam na rede de telefones, se infiltravam nos primeiros sistemas de computadores e se gabavam de seus feitos imorais. Indivíduos começaram a adotar apelidos, enquanto o grupo de hackers escolheu nomes bombásticos como Legion of Doom, Legião da Perdição em tradução livre, Masters of Deception, Mestres do Artifício, ou Neon Knights, Cavaleiros de Neon. À medida em que a sofisticação dos hackers de computação foi aumentando, eles começaram a entrar no radar da polícia e do poder judiciário. Nos anos 80 e 90, parlamentares americanos e britânicos aprovaram leis que permitiam que hackers fossem levados aos tribunais. Uma série de operações veio em seguida, culminando com a chamada Operação Sun Devil, liderada pelo Serviço Secreto Americano em 1990. Mas esses esforços não conseguiram parar os hackers. Com a internet cada vez mais onipresente, novos grupos surgiram, sempre ansiosos por mostrar suas habilidades. Em 1998, integrantes de um grupo de hackers chamado Lopt disseram diante do Congresso americano que eles poderiam derrubar a internet em 30 minutos. O hacker, conhecido como Mafia Boy, demonstrou o que podia fazer tirando do ar sites de grandes empresas como Yahoo, Amazon, eBay e CNN. Outro ator denominado Dark Dante usou seus conhecimentos a manipular as linhas telefônicas de um programa de rádio para que ele pudesse ser o 100º a ligar e ganhar um Porsche 944. Também vale ressaltar que mesmo ainda na época, houve casos como o de Jonathan Joseph James. Porém, sua façanha foi muito grande, então falaremos dele mais tarde. Mas até antes disso, na internet, Kevin Mitnick, um dos pioneiros entre os hackers norte-americanos, em 1981 foi acusado de roubar manuais de computadores da Pacific Bell. Em 1982, sua invasão ao Departamento de Defesa do ZEUA inspirou o filme Jogos de Guerra, de 1983. Em 1989, ele invadiu a rede da Digital Equipment Corporation e copiou softwares da empresa. Mitnick ganhou notoriedade porque a DEC era a maior fabricante de computadores da época. Ele acabou sendo detido, condenado e levado à prisão. Vale ressaltar que a internet teria surgido em 1969 e nem era da forma que conhecemos. Porém, os hackers teriam surgido logo 12 anos depois disso, com suas próprias tecnologias e meios. Após esse início, tivemos um grande avanço nessas tecnologias e técnicas. Então, veremos quais ataques tiveram uma maior magnitude, os ataques avançados, digamos assim, né? Pois a tecnologia é isso, nada mais do que um constante avanço, e com isso se tem um avanço também nas técnicas e conhecimentos referentes a como burlar essas tecnologias, no caso, né? Antes anterior já foi dito os primeiros casos de ataque hacker, agora irei dizer casos famosos. Jonathan Joseph James, também conhecido como Corante, foi um hacker dos Estados Unidos da América, tendo sido a primeira pessoa de idade juvenil a ser encarcerado por cybercrime no seu país. Tinha 15 anos quando cometeu seu primeiro crime e 16 quando foi sentenciado por polifilia. Morreu em 18 de maio de 2008 a infligir um tiro de arma de fogo em si próprio. Em julho de 1999, Jonathan invadiu os servidores da NASA e baixou os códigos-fonte do sistema da ISS, Estação Espacial Internacional. Quando foi identificado e detido pela polícia americana, descobriu que ele estava trabalhando nos códigos para alterar os parâmetros do sistema de suporte à vida da estação, intencionando matar os astronautas. Esse evento forçou a NASA a derrubar o sistema e os reparos custaram cerca de 41 milhões de dólares. Kevin Postman. Em 1983, o jovem Postman, 17 anos, usando o codinome Dark Dante, invadiu a AmpireNet, rede de computadores do Pentágono, mas logo foi descoberto. O governo decidiu não processar Postman, que era menor de idade na época, e acabou recebendo apenas algumas advertências. Postman não ligou para a advertência e continuou com as atividades de hacker. Em 1988,
ele invadiu um computador federal e acessou arquivos que pertenciam ao presidente deposto das Filipinas. Quando descoberto pelas autoridades, Postman desapareceu. Quando esteve na ativa, Postman se manteve ocupado, invadindo arquivos do governo e revelando segredos. Segundo seu próprio site, em 1990, ele invadiu um concurso de uma emissora de rádio para conseguir ser a 102ª pessoa a ligar. Ganhou como prêmio um Porsche novinho, uma viagem e $20 mil. Postman logo foi preso e proibido de usar computadores por 3 anos. Desde então, reinventou-se e tornou-se um jornalista. Começou a escrever sobre segurança de computadores e trabalhou como editor sênior da Wired. Albert Gonzalez, um dos hackers mais famosos do mundo, foi ter formado um grupo criminoso de planejamento de roubo de cartões de crédito, chamado Saddle Cray. A equipe criminosa também falsificava e vendia passaportes, cartões de seguro de saúde e certidões de nascimento para criar novas identidades. Considerada a maior fraude desse tipo da história, no período de 2 anos, a atividade envolveu mais de 170 milhões de números de cartões de crédito roubados de sistemas bancários e financeiros, inclusive informações armazenadas em caixas eletrônicos. Gonzalez foi condenado à prisão por 20 anos, com a previsão de liberdade para o final de 2025. Vladimir Levin, formado pela Universidade de Tecnologia de São Petersburgo, Rússia, esse hacker russo foi o cérebro de um ataque aos computadores do Citibank, com acesso à rede bancária. Ele desviou $10 milhões de contas de clientes. Foi preso pela Interpol no aeroporto de Redwood em 1995. Sarita Albert Monteiro de Oliveira. O hacker Sarita foi preso em 2005 e até então era o hacker mais procurado do Brasil. Ele e sua esposa tiveram um mandado de prisão e estiveram foragidos desde então. É um dos principais hackers organizados de fraudes da web e ainda tinha acesso a contas bancárias e senhas de cartões de usuário. Quando foi preso, a estima da polícia é que a organização, do qual fazia parte, custou um prejuízo de aproximadamente R$80 milhões. Inácio Silveira Duarte, alvo de investigações há mais de 10 anos. Na data de sua prisão em 2014, Inácio tinha mais de 15 identidades falsas em casa e comandava uma quadrilha especializada em fraudar empresas privadas, públicas e bancos. Com a perfeição, Inácio recriava páginas do banco perfeitamente e capturava, armazenava os dados das vítimas, desviando dinheiro e fazendo compras pela internet. Ele ainda pretendia invadir o sistema pessoal da presidente Dilma Rousseff, mas não chegou a se concretizar. Michael Aurélio Thompson. Além de ser um hacker genial, o professor Michael Aurélio Thompson criou um curso para pessoas que possam aprender como hacker. Desde 2003, o curso de hacker formou centenas de alunos, e técnicas ensinadas ajudam o hacker a criar, adaptar, modificar e melhorar técnicas, realizando ataques personalizados e confrontando o sistema de defesa. Não foram arquivados muitos casos de ataques do Sr. Aurélio. Onel Guzami, criador do famoso vírus I Love You, que era enviado por e-mail com arquivo anexado chamado Love Letter for You. Após a conclusão, o vírus fazia com que a mensagem fosse enviada para todos os contatos da vítima. Além de se retransmitir, o vírus subscrevia alguns arquivos e infectava vários outros, fazendo que o wallet fosse executado toda vez que a pessoa tentasse abrir um arquivo MP3, por exemplo. Estima-se que o I Love You tenha sido enviado a mais de 84 milhões de pessoas, causando um prejuízo total de 80,7 bilhões de dólares. WannaCry. Ele foi responsável por fazer que os ransomwares e os malwares ficassem conhecidos por milhares de pessoas, mesmo que não tivesse acesso a muita tecnologia. O que esse ataque fez foi infectar mais de 200 mil computadores de 150 países. O principal objetivo do criminoso era criptografar os dados de empresas e órgãos públicos para que o resgate pudesse ser cobrado. A ameaça, abre aspas, sequestros, dados de hospitais, companhias e governos. Aqui no Brasil, por exemplo, o ataque causou a interrupção de atendimentos do INSS, além de infectar o sistema do Santander e da Vivo. Como forma de proteção, o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram desligar o sistema para impedir prejuízos maiores. Daniel Nascimento, entre os 11 e 15 anos de idade, ainda menor de idade, invadiu servidores nacionais e estrangeiros,
como os do governo, e atacou a rede Telemar, concessionária de energia, que mais tarde daria origem à Oi. O ato, esse que deixou a região Nordeste sem internet durante uma semana, em 2005, foi preso pela Polícia Federal na Operação Procon. Atualmente, é empresário e consultor de segurança digital, profissão na qual ajuda pessoas e empresas a protegerem de ataques informáticos. Os objetivos em si dos hackers e crackers podem variar, desde fazer algo positivo ou então fazer o oposto disso. Porém, os objetivos mais comuns entre os crackers são roubar dados, infectar PCs ou então promover alguma intriga política. Essas são as que mais caem sobre as pessoas comuns, por conta de que principalmente são mais vulneráveis quanto a esses tipos de ataque. Principalmente os que não possuem tanto conhecimento sobre. Eles se utilizam desde e-mails maliciosos, links, entre outros meios que ainda vamos falar. Algumas formas que eles utilizam para hackear: infecção via malware. Essa aqui é óbvia, mas é muito comum. Vírus em geral, rootkits, trojans e worms podem infectar seu PC, roubar dados e encher a máquina de spams. Isso não só atrapalha totalmente sua navegação, mas também pode dar o controle dela a um hacker mal intencionado. Atualmente, esse tipo de ameaça está deixando de acompanhar apenas alguns programas e sites, passando também para redes sociais como o Facebook. Computadores compartilhados, locais como lan houses, shoppings, bibliotecas, contam com uma série de computadores com acesso à internet. Você não sabe se apenas pessoas bem intencionadas mexeram na máquina antes de você. Esse tipo de PC pode contar com um keylogger externo ou outras táticas de invasão que podem roubar seus dados. Caso a conta apareça como alvo de vazamento, mude sua senha imediatamente em todos os serviços mais utilizados. Use sua senha forte e única. Misture letras e números. Essa é a principal dica de Edward Snowden, um dos maiores especialistas em segurança do mundo. Se você costuma usar a mesma senha para todos os serviços, recrie diferentes senhas para tais serviços. Anote em um papel e deixe em um lugar seguro, para que você... O Wi-Fi aberto. Ao não proteger sua conexão, seus dados ficam igualmente livres, até para hackers amadores que tiverem acesso à internet. Navegar em sites criptografados é um jeito mais seguro, caso você não coloque sua senha na rede. Mesma senha para tudo. Aqui pode parecer bem bobo, porém usar a mesma senha para diversas coisas podem acarretar em hacks, aos quais podem até mesmo prejudicar sua vida pessoal, pois o site em que você está cadastrado pode ser invadido a qualquer momento. Então basta hackear um site e todas as outras contas ficam sujeitas a serem invadidas. Phishing. Ao falsificar sites de bancos, companhias aéreas ou redes sociais, os invasores fazem com que você envie o nome do usuário, senha ou dados da conta corrente para eles sem nenhum esforço. Esse é bem mais fácil de enganar a população mais leiga no assunto, principalmente as que não prestam atenção nas URLs. Ransomware. O principal objetivo dela é fazer com que o acesso aos dados de um servidor seja bloqueado. Nesse tipo de invasão, o hacker adquire controle sobre o sistema e consegue manipular as informações e inclusive fornecer comandos remotamente. DOS é um ataque de negação de serviço. Isto é, trata-se de uma tentativa de sobrecarregar o servidor ou computador para que os recursos do sistema fiquem indisponíveis temporariamente para o usuário. Nos ataques são usadas técnicas que enviam diversos pedidos de pacotes para que o mesmo fique sobrecarregado e não consiga realizar mais atendimentos, mas é feito por apenas um atacante. Tem como objetivo DDoS. Tem como objetivo principal provocar uma grande sobrecarga dos servidores e assim tornando os processos mais lentos e podendo fazer com que os sites fiquem indisponíveis. É praticamente a mesma técnica do DOS, mas envolve uma rede de computadores. Nesse tipo de ataque é formada uma rede apelidada de zumbi, que engloba vários computadores conectados ao hacker-chefe, que é chamado de mestre. Trojan é um malware que se oculta em programas que parecem inofensivos, ou tenta enganar o usuário para que o mesmo faça a instalação. Esse tipo de malware fica oculto coletando informações ou configurando brechas na segurança do sistema. A infecção pode controlar o computador e bloquear o acesso do usuário a ele. Esse tipo de ataque... Engenharia social. Esse tipo de ataque já não é direcionado para o sistema e sim para o usuário. O hacker pode usar informações pessoais para se passar por um conhecido e assim deixar a pessoa vulnerável a dar informações importantes. A maior prevenção é a conscientização sobre esses conceitos, onde crackers utilizam de suas capacidades para afetarem diretamente a vida de uma pessoa comum. Então é a mesma coisa de como se prevenir da engenharia social. Anteriormente já citado, esse tem hackers para o bem, para o trabalho contra os próprios crackers em si é também uma ótima forma de tratar o que já foi infectado. Mas como funcionaria nessa questão?
Para entender melhor o que significa usar hacker profissional para o bem, podemos fazer uma analogia simples com as vacinas. A forma mais efetiva de combater um vírus no nosso organismo e prepará-lo para lidar com as ameaças em uma situação controlada. No caso das vacinas, uma porção inócua do próprio vírus é injetada na corrente sanguínea, dando ao sistema imunológico a chance de aprender como combatê-lo, quando a sua versão realmente nociva conseguir entrar no corpo. A mesma coisa acontece quando uma empresa conta com os hackers do bem, também conhecidos e chamados de hackers éticos ou Withers Whites. A função desse profissional é realizar análise e ataques controlados a servidores e sistemas corporativos em busca de brechas de segurança. Com essas falhas identificadas, a TI pode corrigi-la antes que um ataque hacker de verdade se aproveite desse método. O objetivo dos hackers do bem é testar todas as práticas conhecidas de invasão de sistema para identificar os pontos fracos na segurança da informação. Para isso, existem alguns métodos que são os mais comuns e geram maior risco na rotina de uma empresa. Eles são testes de penetração, exploração de falhas conhecidas, ataques DOS, engenharia social. Algumas empresas maiores contam com os profissionais dedicados à função dentro da sua equipe de TI, mas em muitos casos é até mais interessante que o serviço seja terceirizado. Isso porque a situação ideal para esse processo se dá quando o mínimo de pessoas possíveis dentro do escritório tem conhecimento de que um teste está sendo realizado. Quanto mais contida for as informações, mais próximo o exame está da vida real. Portanto, em testes como esse, apenas o gestor da TI e os diretores da empresa têm conhecimento do que está acontecendo. Se possível, até a própria equipe tecnológica pode ficar às cegas para que avaliem as suas reações com um ataque controlado e testes de segurança física. Então, concluindo, o nosso projeto tem como objetivo justamente informar as pessoas mais leigas. Por isso resolvemos colocar as formas de se prevenir, além dos ataques que mais ocorrem. Alguns dados comprovam isso que nós, como pessoas comuns, passamos como de acordo com o Fortinet. O Brasil sofreu 1,6 bilhão de ataques cibernéticos no primeiro trimestre de 2020. A Avast revela que a chance geral dos usuários corporativos encontrarem uma ameaça cibernética aumentou em todo o mundo, ano após ano, em 24%, de 11,25% para 13,9%. Essa percepção faz parte do último relatório de risco global para PC da Avast, que analisa as ameaças para PC bloqueadas pela Avast em março e abril de 2021, com relação ao mesmo período de 2020. O relatório também aponta que, no Brasil, a probabilidade de um usuário corporativo encontrar qualquer tipo de malware para PC é de 17,52%. Outro dado: jovens e adultos são mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Relatório revela perfis de usuário mais vulneráveis e que estão na mira dos golpistas. Levantamento aponta ainda um crescimento de 29% no volume de transações globais no segundo semestre do último ano, em comparação ao ano anterior. Ameaças cibernéticas crescem 394% durante a pandemia, ou seja, mais do que o total do ano passado, basicamente. A expansão do regime de home office contribui com o aumento de 394% do número de ameaças no ano de 2019, levantamento feito pela empresa Apora Cybersecurity. E isso faz total sentido, considerando que as pessoas comuns, né, as pessoas que trabalham, como elas adentram mais na tecnologia para justamente, bom, além do lazer, né, passam a ver mais como algo profissional. Isso torna os ataques muito mais intensos e muito mais vantajosos também, né? Porque se uma pessoa está trabalhando, obviamente ela vai gerar lucro. E você invadindo, você meio que consegue bastante benefício próprio, digamos assim. Então, é por isso que decidimos realizar esse mini-doc, juntando todas essas informações. Nosso objetivo é de informar as pessoas sobre o hack, ou cracker, como conhecido, né? Chamamos hack por conta do senso, mais do senso comum, mas a palavra correta é cracker, obviamente, como anteriormente dito, né?
chegou até a forma que conhecemos atualmente, além de demonstrar formas de como preveni-las. Nós não sabemos qual é o objetivo das pessoas, então sempre ser cauteloso com links e essas demais coisas são sempre fundamentais para que nós não tenhamos problemas no futuro relacionados a esses ataques.